Um, dois, três, gravando. Tem uma música de Amado Batista que fala: você sabe quanto difícil que é a vida do trabalhador. A gente se esforça para sobreviver e perde um lugar pro robô. E aí continua, né? Conta mais um pouco de história, como é a vida do trabalhador. Nessa música é uma letra que realmente fala muitas coisas que acontecem, né, sobre o sofrimento da pessoa que trabalha, que constrói as riquezas através do seu trabalho e que gera imposto ali para o governo, que gera riquezas para o patrão e para o governo. Então, essas pessoas que trabalham, mas na verdade eles são sócios. Ele tem o benefício também, que é o seu salário. Ele dá o seu salário, ele dá o seu trabalho em troca do salário, só que o salário nunca acompanha o preço das coisas, a inflação que vai mudando a cada momento. E aí, quando aumenta o salário dele, o custo de vida já tem aumentado antes, né? Então ele nunca acompanha. E aí ele não consegue ter uma qualidade de vida boa, né, a partir do seu trabalho, devido ao seu trabalho não ser muitas vezes valorizado. Às vezes, quando tem um direito trabalhista, muitos direitos é para enganar. O direito trabalhista, muitas vezes, ele beneficia mais o governo ou o patrão do que mesmo o trabalhador. Porque muitas vezes é um direito onde você não tem liberdade, onde você fica atrelado ali a alguma coisa, e quem controla aquela riqueza que você construiu, muitas vezes é o governo, através dessas leis, né, que diz direitos trabalhistas. E aí uma das coisas que alguns deputados falam em defesa do trabalhador é a redução de carga horária, né, da carga horária semanal, que é de 44 horas semanal, baixar, reduzir para 40 ou para menos, ou para 38. Tem umas empresas até que falam em reduzir a carga horária ali para trabalhar apenas na quinta, até a quinta-feira, ao meio-dia. Só que essa redução que falam em redução de carga horária de trabalho, reduz também no salário do funcionário, porque o empresário não vai perder. E aí ele vai ter que pegar esse dinheiro que vai reduzir desse funcionário e pagar para outro. E aí apenas ele vai aumentar ali os expedientes. Se naquela empresa que trabalhava 100 pessoas, se vai reduzir a carga horária, ele vai precisar contratar mais gente e aí talvez fazer um segundo turno, alguma coisa aí para repor aquela necessidade daquela mão de obra. E para isso ele vai gastar mais, então ele vai retirar também do salário do funcionário. Então tem que reduzir de uma forma que o empregado não perca. E isso eu acho que não é fácil de acontecer. Então é ilusão as pessoas quererem lutar por uma lei nesse sentido. Visto que os países onde as pessoas são bem desenvolvidas, eles trabalham em média muitas horas por dia, 10 horas, 12 horas. No Japão, na Alemanha, nesses lugares onde as pessoas elas valorizam bem o trabalho, onde elas se beneficiam também através do trabalho, se beneficia, um dos fatores é porque eles trabalham muitas horas por dia, porque eles fazem horas extras, porque eles vivem para trabalhar. Então, num certo sentido, é bom reduzir a carga horária de trabalho, porque aí surge mais vaga de emprego para outras pessoas, né, para ocupar essas outras horas que sobram, né? Essa demanda por mais horas trabalhadas. Mas por reduzir também o salário, as pessoas acabam precisando repor ali, complementar e aí fazer um segundo turno. Muitas pessoas vão precisar fazer talvez 2 empregos, fazer um bico fora, complementar. Então é a mesma coisa. Então você reduziu, mas você vai ter que trabalhar mais em outra empresa. E aí muitas vezes tem que se deslocar de um lugar para outro, aí é mais cansativo, gasta mais. Então isso não é muito interessante. No sentido de surgir mais vagas para mais pessoas, seria interessante. Mas aí reduz também o salário, né? A do funcionário não vai funcionar. Porque o que a gente precisa aqui é aumente as vagas de emprego, né? Porque cada vez mais as grandes empresas que estão se modernizando, se mecanizando, robótica, tudo isso, elas requer cada vez menos mão de obra humana. E aí, porque uma máquina só às vezes faz serviço por 100 pessoas, a máquina não tira férias, uma máquina é bem melhor. Então, as que conseguem fazer isso, mecanizar, automatizar sua produção, elas recorrem a isso. E aí elas desempregam uma grande massa da população. E isso surge, então, aí um aumento de oferta de mão de obra. E aí
essa lei aí de reduzir a carga horária iria ajudar se não reduzisse o salário. Então, uma das melhores formas de gerar ofertas, frente de serviço, de gerar demanda por mão de obra, de gerar oferta de serviço, oferta de trabalho, né, é o estímulo ao pequeno empreendedor, a pequenas empresas, que é quem dá emprego. É um país ele ser favorável ao empreendedorismo, ele não ter tanta burocracia, ele não ter tantos encargos elevados que pesa na vida de quem vai empreender, ele não pode ter muitos impostos, a ponto do governo ser mais sócio da empresa, mais dono do que o próprio dono, porque dessa forma só vai dificultar. E aí no mundo em que a gente vê o trabalho se modernizando, muitas funções sendo extintas, muitas profissões que não precisa mais daquele profissional para exercer aquele trabalho, e vai ficando ali, vai gerando uma massa de pessoas desempregadas ou com tendência a ficar desempregados, a carecer ali, e aí muitas vezes a depender de ajuda, ser remediado aquele problema, e muitas vezes é o governo quem vai ter que gerar a solução, e a solução, muitos têm falado aí na renda básica universal. Essa renda básica universal, que muitos falam, é um benefício aproximado de um salário onde todas as pessoas iriam ganhar, independente delas necessitar ou não. Todas as pessoas de um país, por exemplo, aí no país onde fosse colocar isso em prática. E aí o governo iria fazer, né, criar esse programa e iria ser arrecadados fundos para sustentar esse programa. Só que o que vem para ser uma solução pode ser também um problema ali, porque, como eu disse, o governo que tem que arcar com isso. E aí o governo, ele não gera riqueza, ele não gera receitas, ele não gera fundos, né, fonte de onde ele vai pagar tudo isso. Então ele vai fazer isso através de algum imposto a mais, de alguma coisa que ele vai criar ali. Então alguém vai ter que trabalhar para sustentar isso aí. Então isso é mais um problema, porque quando gera mais um trabalho para alguém, mais um encargo para alguém, vai dificultar ou para a empresa ou para os trabalhadores, e não para o governo, porque o governo já é o maior dos dependentes. Até seria bonitinho, né, esse renda básica universal, seria bonitinho se ele tivesse sustentação para isso aí, se não pesasse em algum lugar no país, se não quebrasse, se não gerasse um problema em outro setor ali no governo ou na sociedade, para o bolso de alguém ali. Seria bonitinho, porque quem não conseguir ganhar mais do que isso, ia viver com apenas isso, e dava para viver ali com dificuldade, mas dava. E aí as outras pessoas que querem ganhar mais, vai trabalhar e continuar a sua vida e ganhar um pouco a mais de acordo com o seu trabalho, com o seu desempenho na sociedade. Então, iria ter pessoas que iam até se acomodar e viver apenas dessa forma aí. Mas se acomodar se não existir as regras. Quando cria-se um programa desse aí, tem toda uma regra, e aqueles caras que são dependentes disso aí vão ficar atrelados ao governo de alguma forma, e se eles não cumprir determinada regra ou um trabalho, alguma coisa que vai ser exigido, eles vão perder ou vão receber pela metade, e aí não é da forma como a gente pensa, nunca vem de uma forma completa, vem sempre com pegadinhas, com problemas. Se você não cumprir essas regras, você não vai receber. Então, as pessoas iam ficar revoltadas e iriam... O que a gente sabe é que nos lugares onde foi feito esse teste de programas parecidos com esse daí, quando as pessoas não cumprem determinada regra, quando elas burlam a lei, quando elas negam, quando elas são omissas, quando elas não realizam determinado trabalho, elas têm negligência, quando elas falham no trabalho que tem que fazer, elas perdem alguma coisa. Acho que tem a penalidade por isso aí. Então, não é do jeito que a gente pensa. Então, não existe nada de graça sem alguém ter que pagar, não existe nada para ser consumido sem ter alguém produzindo. Então, se alguém está produzindo, alguém vai ficar revoltado ali, vendo que outros estão apenas consumindo ali. E como é um negócio de governo, nos países onde foi testado já programas parecidos com esse, entra um governo, faz de um jeito, e aí, como é coisa de governo,
elas sofrem alterações. Vem uma e modifica alguma coisa ali, o pessoal já se revolta, o pessoal já não cumpre, e aí vai dificultando. Mas é só a gente observar, se tiver sustentação, tudo que tem sustentação, ele funciona, e ele tem manutenção, ele permanece. E aí pode ser implantado sim e ficar ativo, né? Se tiver sustentação, se tiver de onde vinha, se tiver a fonte de onde vem os recursos para suprir isso aí, tudo bem. Então a vida do trabalhador é difícil devido muitas vezes um dos piores vilões do trabalhador é o governo, porque se não existisse o governo existiria a relação apenas do patrão e o trabalhador ali, do patrão e o empregado. Então se o cara estivesse sendo explorado ali, ele ia sair dali para ir para outra área, ia procurar um patrão melhor. Da mesma forma, o empregado ia procurar um patrão melhor. E da mesma forma, o patrão também, ele iria procurar pagar mais para manter aqueles empregados. Então era bom para todo mundo. Se o patrão quisesse um empregado bom, ele iria oferecer um salário melhor, né, com liberdade ali, se ele não tivesse que gastar tanto com impostos. Ele iria em busca daqueles melhores empregados. E quais são os melhores? Aquele que trabalha, que acorda na hora certa, que entrega o resultado no prazo certo, que faz o serviço corretamente. Então, ele também ia saber exigir um salário maior, porque ele está se qualificando e correndo atrás de melhorar a cada dia, de se qualificar, de ser melhor a cada dia. Então, através da sua meritocracia, através do seu desempenho, que ele vai passar a ganhar mais. Então, isso que iria orientar quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. E aí, visto que não tinha quase governo, que os estados é um estado mínimo, não cobra muito imposto, iria surgir muitos concorrentes para o mesmo produto, iria surgir muitas firmas, muitas fábricas ali concorrendo entre si, reduzindo o preço dos produtos final, gerando mais pontos de trabalho. Iria ter mais oportunidade para quem quer ser autônomo, que a maioria das pessoas que trabalham de empregado querer ser autônomo, porque ali ele sabe que ele próprio vai controlar suas finanças, seu trabalho, o dia que vai abrir o seu negócio, o dia que vai fechar, quando quer tirar férias. Todo mundo quer isso, né? Se trabalhar direitinho, você tiver oferecer um produto ou um serviço de qualidade para seus clientes, prestar um serviço com qualidade, você até pode avisar, né? Tal dia eu vou fechar, vou tirar férias, que aquelas pessoas vão entender. Então, é bom você trabalhar para si mesmo. Quanto mais existir pessoas trabalhando para si mesmo, como autônomo, se um dia a gente puder chegar nisso, melhor, até mesmo para as empresas, até mesmo para as outras empresas que contratam empregados. Porque mais pessoas trabalhando com autônomo, é mais pessoas ali administrando suas próprias riquezas, o resultado do seu trabalho. E pessoas administrando o resultado do seu trabalho é um consumidor consciente, é um consumidor para somar ali na sociedade com poder de compra. E quanto mais pessoas com poder de compra, mais aquele lá que produz em grande escala, aquele que tem muitos empregados, tem para quem vendeu seus produtos. Então, é dessa forma que acontece. Então, não é tirando de quem já tem, através de impostos e criando programas de bolsa social, dessas coisas, dificultando um lado para poder ajudar o outro, e aí se você chegar a quebrar aquele lado, de onde vai tirar depois? Então, facilitando para que todo mundo tenha a oportunidade, tenha a liberdade de empreender, de produzir alguma coisa. Quanto mais pessoas estiver produzindo, melhor para todo mundo. Não pensar nesse negócio de renda básica universal, porque isso também vai escravizar as pessoas. O governo, de alguma forma, vai colocar as pessoas para fazer aquilo que o governo quer que faça, senão eles não vão receber. Redução de tudo isso, a dificuldade do trabalhador vem do governo, dos programas de governo, da administração das riquezas, que muitas vezes o governo é quem determina tudo, e aí ele acaba impondo muitas coisas, tabelando o preço, dificultando ali a vida de quem está vendendo aqueles produtos, né? E aí aquele cara fecha aquelas empresas, porque se ele não consegue lucrar, então ele não vai produzir mais. E aí, se ele fechar a empresa, ele já demite uma boa parte dos empregados, já dificulta para quem vivia de salário, para quem era empregado, e automaticamente dificulta para o próprio governo. Então, não dá certo.